Olá, meu nome é Irande Melo e eu quero apresentar para vocês um relato de experiência sobre o medo de falar em público entre estudantes. Isso foi vivenciado no mini curso de oratória. Para introduzir o trabalho, nós mostramos aqui o que diz o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, e ele diz que o medo de falar em público, ele é classificado como um transtorno de ansiedade social e é visto também como um dos principais sintomas de fobia social, que é um transtorno mental considerado grave, que traz sofrimento e perdas, inclusive de oportunidades para quem vivencia. Muitos estudantes, ao apresentar os famosos seminários, eles passam por diversas situações de ansiedade, em sua maioria, inclusive com sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, falta de ar, enfim, são diversos os sintomas que se apresentam como resultado da intensa ansiedade vivenciada diante desse medo. Experiências desagradáveis, traumas, timidez, insegurança, baixa autoestima, eles podem ser desencadeadores desse medo de falar em público. Nós trabalhamos com 4 objetivos: apresentar a partir de um relato de experiência como se manifestam as características do medo de falar em público, compreender o que leva uma pessoa a ficar inibida diante de um público, entender a relação timidez e medo de falar em público e descobrir as possibilidades de minimizar esse medo e ter sucesso na expressividade da fala. Como aspecto metodológico, é um relato de experiência, foi vivenciado no minicurso de técnicas de oratória. Ele foi realizado nos dias 16 e 23 de setembro de 2017, das 14 às 18 horas, com a participação de estudantes universitários. Foi realizada uma exposição oral pelo professor, com projeção de slides, com dicas de oratória e uma oficina, onde alguns estudantes foram chamados à frente para a leitura de pequenos textos e outros foram chamados para falar livremente, sem nenhum texto específico. Como resultado, nós trouxemos aqui para apresentar a situação prática que foi realizada, né? Ele deixou muito claro que esse medo ele se manifesta de uma forma variada. Os estudantes que foram chamados à frente, mesmo aqueles que eram ditos extrovertidos, eles ficavam ansiosos pelo fato de estar à frente. Alguns literalmente não conseguiram falar, outros faziam a leitura de forma tímida, com voz baixa, o olhar também voltado para baixo. Mas o interessante é que os mesmos estudantes que sentiam esse medo ao ter que ler na frente dos colegas, eles compartilhavam suas experiências de forma bem espontânea, mas logo que eram chamados à frente, aí o cenário já se modificava. Mas após as técnicas que foram apresentadas, ensaiadas, o comportamento de alguns foi bem diferente, eles conseguiram se expressar de maneira mais confiante e a ansiedade pareceu bem minimizada. Imagine isso numa escola, onde os alunos, né, são obrigados. Como conclusão desse trabalho, nós trouxemos aqui que muitos estudantes, eles são prejudicados pelo seu medo de falar em público, uma vez que são obrigados a apresentar trabalhos valendo notas. Então, trouxemos aqui como recomendação, a partir da vivência nesse relato de experiência e de pesquisas na área, é que para o público que sofre com esse medo, a utilização das técnicas de oratória, bem como psicoterapia para os casos de transtornos e baixa autoestima, ficam aqui recomendadas como possibilidade para quem quer superar o medo de falar em público. Aqui estão também as referências e nós agradecemos. Meu muito obrigada.